Então essas seriam as etapas para a aplicação, né, de um projeto de People Analytics com uma ferramenta de Self-Service BI, ou você pode utilizar o Excel. Como eu falei, em todos os projetos eu utilizo o Power BI, que é a ferramenta de Self-Service BI da Microsoft, pelo custo-benefício que ele traz. É uma ferramenta de desenvolvimento gratuita. Se você quiser utilizar os serviços online, o custo mensal por usuário é de $10. Então, é um custo muito baixo pelas ferramentas, pelas possibilidades que esse serviço traz para a organização. Para você ter uma ideia, depois de um projeto implementado, a gente pode criar alertas para KPIs, por exemplo. E aí, quando esse KPI chegar numa determinada métrica, num determinado índice, a gente pode receber um e-mail de notificação com o dashboard, com o painel, já demonstrando que ele atingiu aquela meta ou não. E isso pode ser copiado para a sua diretoria, para os seus colaboradores do seu setor, ou para você mesmo, para você estar monitorando o andamento aí desse KPI. Então, nessa etapa da coleta de dados, os dados são coletados através dos sistemas ou fontes de dados. Um exemplo de coleta de dados não no sistema seriam os formulários eletrônicos. Pode ser um Google Forms, um Forms da Microsoft, um site como FormsType, UFO e assim por diante. Depois dessa etapa são feitas transformações nessa fonte de dados, a gente faz uma limpeza na fonte de dados e relaciona elas. Porque o meu sistema de gestão de pessoas, lá da folha de pagamento, não se comunica talvez com o formulário do Google. Eu preciso pegar essas informações do formulário do Google e tratar elas, limpar elas, deixar elas compatíveis com as informações do meu sistema e vice-versa. Então nessa parte, que é chamada de ETL, a gente faz isso, limpa os dados, transforma eles, relaciona esses dados e depois aí sim a gente vai estar apto a criar as nossas métricas, os cálculos e começar a criar aí as nossas análises e demonstrações, que é justamente a nossa terceira etapa, a parte de construção do dashboard propriamente dito. É quando a gente já tem os cálculos, já tem as métricas, já adequou as regras de negócio da organização e aí sim a gente começa a demonstrar isso, a compartilhar isso com outras pessoas, para que mais pessoas possam estar consumindo essa informação, né? E está utilizando para tomada de decisão estratégica. E agora a pergunta que vale 1 milhão, né? Como começar a aplicar People Analytics na minha empresa? Como que você já pode começar aí a dar os primeiros passos dentro de um projeto de People Analytics? Então, como qualquer coisa na vida, a gente tem que começar pelo mais simples, né? Por exemplo, um bebê, quando ele vai andar, primeiro ele já está engatinhando, já está conseguindo se levantar, apoiar nas coisas, para então ele começar a andar. E logo depois ele começa a andar um pouco mais rápido e, por fim, ele consegue correr. Dificilmente, eu acredito que você nunca viu, eu também nunca vi um bebê que já sai correndo, né, antes de ter engatinhado. Então, também vai ser assim. Nosso projeto de People Analytics, a gente vai começar a responder as perguntas mais simples. Se a gente tentar começar pela parte prescritiva, descritiva das análises, a gente não vai conseguir caminhar, a gente vai ficar patinando, vai acabar se frustrando e sabotando o projeto de People Analytics na nossa organização. Então comece pelo simples. Como assim? Existem alguns tipos de análises de dados. Então nós vamos começar sempre pela análise descritiva. É o tipo de análise que é mais fácil de construir. Por exemplo, quando a gente for fazer uma análise de turnover, a gente começa com a análise descritiva. Ou seja, em que momento esse turnover aconteceu, em que cargo ele ocorreu e assim por diante. A gente vai começando a descrever o que já aconteceu de turnover. E aí depois a gente caminha para a análise diagnóstica, que é identificar os motivos ou as causas desse turnover. E quem sabe a gente consegue até caminhar para a análise preditiva, ou seja, conseguir enxergar em que momento do histórico do colaborador o turnover acontece. E depois migrar, né, avançar para a análise prescritiva, ou seja, enxergar quais medidas nós podemos adotar a fim de
eliminar ou minimizar a ocorrência de turnover dentro da descrição ou da predição que a gente conseguiu construir através da análise de dados.